Olá, eu sou Fabiana Freitas e queria abordar um assunto super complexo, que é um problema de vários analistas de processos e de quem tenta trabalhar com processos. Medir processos a gente bate o tempo inteiro, que é fundamental, mas é fácil? Eu trouxe esse tema porque a gente, dentro de uma comunidade de processos, a gente discute muito a dificuldade que nós temos e é uma dificuldade que eu tenho desde que eu comecei a estudar e a aplicar a metodologia de processos. Medir processos a gente coloca como uma coisa fundamental. E é fundamental porque se eu não consigo medir os processos, eu não consigo garantir o resultado deles. Vocês concordam? Então, eu simplesmente pegar um processo, implantar e deixar lá, eu não tenho a garantia de que aquilo está sendo realizado da forma e está sendo realizado daquela forma, até porque a gente tem várias pessoas atuando. Tem pessoas que são que a gente chama de detratores, né? Que às vezes não quer que aquele processo dê certo, então ele não executa. Então, se eu não meço eles, eu também posso ter planejado o processo e ter pensado o processo de uma forma e ele não está dando o resultado que eu esperava. Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou conhecer isso? Através da medição. Só tem um problema, a medição ela não é simples. Porque a gente está falando de medição de processo e a gente está falando de várias atividades onde a gente nem sempre consegue medir elas. Então a gente às vezes precisa da medição pensando qual o custo dessa atividade. Já imaginou? Eu tenho várias atividades onde elas são distribuídas por várias pessoas e cada pessoa ganha X. Como fazer essa conta? Então a gente precisa buscar uma forma de medir. Se diz que os sistemas, né, que a tecnologia, ela está vindo aí para ver se ajuda um pouco nessa experiência da medição dos processos, para que a gente consiga acompanhar por instância os tempos, os valores, e a partir da tecnologia e essas atividades sendo realizadas e a gente conseguindo medir elas de forma sistêmica, facilita muito essa capacidade de medir. Até porque isso é um ponto muito criticado em relação à gestão por processos. Simplesmente dizer a medição não implica que eu vou conseguir realizá-las. Principalmente porque muitas empresas, às vezes, incorrem num risco numa ação simples. Elas medem o as-is, o que a gente chama de medir a situação atual, e aí, com a medida da ação atual, eu venho e implemento as novidades, né, o que a gente chama de melhorias do processo, o que a gente chama do to be, implementamos ele e às vezes para economizar dinheiro e tempo, a gente para de medir. Então a gente faz o seguinte, a gente media antes, via que tinha um caos, um gargalo, um problema para ser resolvido, e aí depois a gente vai lá, faz uma melhoria e para de medir. Vocês concordam que isso é meio ineficiente? Eu não estou garantindo que está tudo certo? Então eu estou tomando como pressuposto do fato de eu ter feito alguma melhoria que aquilo vai dar o resultado. Então o resultado não pode ser medido apenas como uma melhoria. O resultado tem que ser medido de acordo com como o processo está sendo executado e se ele está dando um resultado esperado. E aí vem aquilo que a gente fala, a tecnologia talvez possa dar a solução para isso. Mas isso precisa que os processos estejam bem definidos e que a gente consiga acompanhar essas instâncias dos processos dentro de uma ferramenta. Um dos pontos mais difíceis que eu tenho na implementação de definição de indicadores de processos é justamente a medição. Eu não consigo trazer para dentro de um cliente que ele vai ficar medindo manualmente, anotando planilha tempo por tempo para a gente conseguir medir os resultados do processo. A gente precisa tirar de forma mais inteligente essa medição. Então, isso é um conflito e que a gente tem levado como a tecnologia como uma forma de garantir essa medição. Um dos pontos mais comuns também, o que acontece, às vezes a gente não consegue medir o processo ponta a ponta, né? Então, muitas vezes as empresas incorrem numa estratégia, num risco, desculpe, mas de pensar em medir nos silos. Então, vai medir de forma nas suas caixinhas funcionais. Então, eu vou medir somente a parte de suprimentos, depois eu vou medir somente a parte de funcionamento. Só que aí quando você não pensa nesse processo integrado, eu não consigo ter certeza que ela está me dando a eficiência para a organização.
Então é por isso que o nosso olhar, às vezes se eu for só dentro dos silos, ele vai me dar um resultado, mas eu preciso trazer esse resultado para um olhar mais funcional, ou para um olhar mais estratégico da instituição. Se eu vou por caixinha, eu acabo incorrendo naquilo que a gente fala que não é o ideal para o processo. Mas também não posso dizer para vocês que essa medição é uma coisa fácil. Esse é um desafio que a gente tem ao implementar processos e querer implementar todo o ciclo do BPM, é poder medir eles. E olha, é uma etapa fundamental. Não adianta eu implementar processos se depois eu não puder acompanhá-los. Não deixe para ver o resultado quando o assunto já estiver lá no fim. Não olhe para o retrovisor, acompanhe aquilo que está on time. Aí você pode fazer os ajustes. Ninguém tem a garantia de que definiu o melhor processo. Ele precisa ser medido e acompanhado e ajustado quando necessário. Você concorda comigo? Concorda? Então coloque aqui, faça um comentário. Se você gostou, curta e nos siga no canal.